virou o ano, a gente quer aproveitar essa energia para mudar de vida também. Só que fazer tudo rapidamente, estar sempre na correria, não é saudável, a gente já sabe. Mas como manter a saúde mental, o equilíbrio emocional com esse ritmo de vida, o excesso de informações dos tempos atuais? Pois é, parece uma missão quase que impossível, mas não é impossível não, viu? Quem tem a resposta com uma estratégia, uma técnica que talvez você ainda não conheça ou que você acha que é muito difícil, é a nossa entrevistada de hoje, que está aqui no estúdio da Jovem Pan, a instrutora de Mindfulness. Calma, não assusta com o nome, com o palavrão, Luciana Gasparini. Muito bom dia, Luciana. Muito obrigada por estar aqui com a gente hoje. Bom dia, Suelen. Obrigada pelo convite. Me senti honrada de poder trazer um pouquinho de saúde mental pelos seus espectadores. Isso, para os nossos ouvintes, o nosso público, mas também tem espectadores, porque a gente também está exibindo esse jornal pelo Facebook e depois pelo YouTube. Então, tá certinho, fica tranquila. Luciana, como é que a gente pode começar um ano que a gente já começa cheio de planos, expectativas, de mudança? Qual é o papel do Mindfulness para as pessoas estabelecerem metas de forma mais equilibrada? Suelen, muitas das coisas que a gente acaba fazendo no dia a dia, a gente faz no piloto automático, porque a gente está sempre com a mente acelerada, a gente está sempre, né, pensando no que a gente tem que fazer, nas nossas preocupações, ou ruminando, né, o que aconteceu, o passado. E com essa mente agitada, a gente acaba não tendo clareza do que a gente está precisando no exato momento, no presente. Então, é muito interessante a gente poder trazer um pouquinho mais de presença para o agora, para a gente sentir o que a gente precisa. E a gente sentindo o que a gente realmente precisa, a gente vai ter mais discernimento para escolher o que a gente quer para esse novo ano que está começando. E para quem está assustado, achando difícil, o que é Mindfulness? Como que eu falo isso? Como que eu escrevo? Na verdade, o importante é saber o que é o Mindfulness. Mindfulness, Suelen e ouvintes, é a gente poder trazer a mente de volta para onde os nossos pés estão. É isso daí. Muitas vezes a gente está com a mente divagando e fazendo tudo no automático. Então, por exemplo, enquanto eu dirijo, eu não fico pensando se eu estou engatando a marcha, se eu estou virando para a esquerda e dando sinal. Eu faço isso no automático, não faço? Até olhar se vem... Pode passar, Jonathan, obrigada. Até olhar se vem um carro ali no cruzamento, a gente olha, mas a gente faz isso no automático, perceber. Sem perceber. É um exemplo, e isso o nosso cérebro ele faz para economizar energia. A gente não precisa, né, todas as nossas ações estarem realmente intencionais. Então, nesse momento que a gente está dirigindo e a gente está no automático, é um bom exemplo para eu te dar. Mas quem aí não saiu de casa, dirigiu no automático e, por exemplo, estava com a intenção de ir ao supermercado e foi parar na frente do trabalho ou em outro lugar? Porque ou deu uma volta, fez um caminho que não tinha nada a ver com o destino. E fala, para onde eu estou indo? Por quê? Porque sua mente não está nem ali onde você quer ir. A sua mente ou está preocupada com alguma situação, ou está revivendo outra, e está perdida, né? E a gente faz isso o tempo todo, se a gente notar. Hoje em dia a gente tem muita dificuldade de manter a nossa atenção. Então a gente também chama Mindfulness de prática de atenção plena. É a gente conseguir resgatar a nossa presença e estar atento ao que está acontecendo. Mindfulness é um tipo de meditação ou tem outras formas de praticá-lo no dia a dia? Mindfulness é um estado do ser humano, que é esse estado de consciência plena e que hoje em dia a gente está tendo muito mais dificuldade de manter porque a gente tem um excesso de informações e estímulos que a gente nunca teve antes, né? Por isso todo mundo acha que tem TDAH hoje em dia, né? Todo mundo acha que tem TDAH e todo mundo acha que a gente tem que fazer tudo ao mesmo tempo e que é lindo, maravilhoso falar que a gente vive no 220. É o que eu mais escuto. A gente romantiza, acha até que valoriza falar, eu tô numa correria, não tenho tempo para nada. É isso aí. Então, mindfulness é isso, é a gente intencionalmente
está voltando para o presente, está atento ao que está acontecendo. E quando eu faço isso, eu tenho muito mais assertividade nas minhas escolhas. Eu não estou na reatividade. Então, a gente começa a fazer exercícios, práticas para desenvolver, fortalecer esse estado. É como se fosse, você falou da academia, é como se fosse uma academia para o cérebro, para a mente. Então, eu vou estar exercitando através de meditações atencionais. Então, as meditações são como exercícios para ajudar a gente a fortalecer o nosso foco, a nossa atenção, a nossa concentração. E isso traz inúmeros benefícios para a nossa saúde mental. Lu, se eu quiser, por exemplo, estou ouvindo essa entrevista aqui e falo, nossa, realmente minha cabeça tá cheia, preciso dar uma... Como que eu começo? Eu preciso fazer um curso, eu preciso fazer alguma coisa? Se eu quiser testar o que é o Mindfulness, como eu faço? Suelen, hoje em dia a gente tem inúmeros aplicativos que oferecem isso. Mas eu gostaria de convidar as pessoas a virem conhecer os programas de Mindfulness e Atenção Plena, porque você vai estar treinando com uma pessoa qualificada, né? E hoje a gente tem vários profissionais aí na cidade, até online, pelo Brasil, que são profissionais qualificados. Então, você vai ter segurança e você vai poder desenvolver isso daí passo a passo, né? E começar a levar para a sua vida. Porque não é só a meditação sentada. A gente começa a levar essa prática para o nosso dia a dia. Por exemplo, eu estou conversando aqui com você, né? A primeira coisa que eu fiz foi colocar os meus pés no chão. E sentir os meus pés no chão. A gente esquece disso, né? E quando eu sinto os meus pés, eu já começo realmente a trazer a mente para onde os meus pés estão. Então, a gente vai trazendo pequenos artifícios para o nosso dia a dia e que a gente se dá conta mais rápido de que a gente foi embora, de que a gente está em outro lugar. Para quem quer conhecer um pouquinho como que funcionam esses efeitos, tem um exemplo que eu gostei muito uma vez que eu ouvi, que é no momento da refeição. Da gente prestar atenção. Você dá esse exemplo aqui para o pessoal? Lógico. Quem está tomando café ou depois quando você for almoçar, ouça a Luciana agora, o que ela vai falar, que vai te ajudar a entender realmente na prática o que é o Mindfulness. Gente, a gente esquece que a gente é dotado de 5 sentidos. Então, quando a gente ativa os nossos sentidos, a visão, o olfato, o paladar, o toque, a gente começa a perceber a vida acontecendo. Então, vai lá, agora na hora do almoço, ou se você for tomar um lanche da manhã, olha para o que você vai comer, olha, e vê se aquilo te atrai. O que você sente observando as cores, o formato? Cheira, né? A gente já esqueceu de cheirar a comida. Cheira. O seu corpo gosta daquele cheiro. A gente só cheira às vezes para saber se está bom ou ruim o negócio, se está estragado. Não, mas cheira, sente o cheiro. A gente esquece do cheiro. Põe na boca, sente a textura, sente, sabe, como o seu corpo... É macio, é responde, crocante. Isso, e como o seu corpo responde, você saliva, como que o sabor se espalha pela sua boca. Tem som? Quando você mastiga, qual que é o som? Então, você começa a explorar todo o ato de estar se alimentando. E isso traz uma percepção tão rica que, às vezes, você se dá conta ainda que aquela quantidade que você se propôs a comer já é suficiente, porque ela já te trouxe muito prazer, muito bem-estar. Então, você vai até deixando de lado, né, o comer compulsivo, sem atenção, que a gente acaba fazendo o tempo todo. Ou seja, essa técnica ainda auxilia quem quer fazer uma manutenção ou até perder peso. Sim, é comer consciente, é sair do automático para tudo. Outra brincadeira que eu costumo propor para os meus alunos e ainda brinco assim, com quantas pessoas você toma banho todos os dias? Porque a gente leva o mundo para debaixo do chuveiro. Sim. Né? E as mulheres talvez até, de repente, está lavando a cabeça, para e falar, lavei 1, 2 vezes, passei o condicionador, o que eu fiz? Porque não estava presente no banho. E o banho é tão sensorial, gente, a gente pode
né? Sentir o toque da mão nos cabelos, no corpo, o cheiro do shampoo, o cheiro do sabonete, como que a água cai, e eu gosto da temperatura da água, como é a água mais quente, como a água mais fria, e aí toda essa experiência sensorial a gente leva para a vida, e a vida fica mais prazerosa, a gente ganha mais bem-estar, ao invés de estar lá ruminando problemas e tudo que a gente tem que fazer. Quando a gente está fazendo uma coisa, a gente tem que fazer aquilo e se aproveitar desse momento, né? É a gente começar realmente a estar presente em tudo que a gente faz. Eu não preciso pensar nas inúmeras tarefas do meu dia quando eu estou tomando meu banho, por exemplo. Lu, eu tenho certeza que tem gente escutando a gente pensando assim... meu Deus, não, eu não tenho paciência para isso. Eu não consigo fazer isso. Imagina que eu vou ficar prestando atenção. Como que essas pessoas que estão pensando assim, eu tenho certeza, eu não tô te julgando, tô querendo te ajudar, tá? São as pessoas que mais precisam, né? São as pessoas. Aliás, todo mundo. Suelen, todo mundo, porque eu digo que praticar mindfulness não é só melhorar a atenção, a consciência, a nossa capacidade de estar ali concentrado. É ganho de qualidade de vida. A gente realmente começa a ter mais bem-estar, mais saúde, porque a saúde ela não é só, né, física e mental, ela tem toda essa parte de bem-estar envolvida, e a gente ganha muito com isso. O mindfulness tem alguma conexão com a espiritualidade? Eles estão conectados ou são coisas totalmente diferentes? Tem. Vamos lá. O programa que a gente oferece é o Mindfulness científico. Ele é laico, ele não está associado a nenhum tipo de religião ou prática, né, como budismo, hinduísmo, nada, né, que acostuma ser muito associado a isso. Não é o Mindfulness científico. Mas eu digo que muitas das pessoas encontram a espiritualidade, por quê? Porque a gente está acessando áreas do cérebro na prática que estão bastante relacionadas com o desenvolver espiritual. E isso vai fazer com que você possa estar também mais presente para o que você pratica. Então, não importa o que você acredite. Ou a religião que a pessoa siga. Não importa. Até você pode ter essa espiritualidade voltada para os valores humanos, né? Então, é uma ferramenta, eu não digo que é uma panaceia que vai resolver sua vida, mas vai trazer realmente uma mudança, uma transformação. A gente fala, é importante reforçar quando a gente fala de saúde mental, que a gente não está falando que os medicamentos não são necessários, muitas vezes eles são necessários, mas a prática de mindfulness, quando você começa, às vezes você está fazendo um tratamento psiquiátrico, um tratamento neurológico, começar a prática de mindfulness, ela pode te ajudar nessa recuperação e até que você venha no futuro conseguir retirar seus medicamentos? Com certeza. Eu sempre falo para todo mundo que me procura que é muito importante, se você está passando por um quadro, por exemplo, de ansiedade aguda, de pânico, primeiro procure o médico, faça o seu tratamento, e quando você estiver estabilizado, a gente começa com as práticas, e isso vai te ajudar em muito. Mas nunca, eu digo substituir. Primeiro o tratamento, que está aí para trazer mais saúde, com certeza. A gente tem que tirar qualquer estereótipo de que a saúde, procurar um psiquiatra, uma ajuda, né, medicamentosa, é errado. Não é. É maravilhoso. Quando tem aquela frase assim, psicólogo é coisa de gente louca, psiquiatra é coisa de gente louca. Na verdade, não procurar um psicólogo, não procurar um psiquiatra quando você precisa, isso sim é coisa de gente maluca. Concordo. E, gente, é tudo complementar, né? A gente busca saúde física, a gente vai ao médico, ele recomenda que a gente faça uma atividade física, uma caminhada. São ferramentas que vai trazer a gente para um lugar de mais saúde. Então, mindfulness vai te trazer para esse lugar. Mas aí que é legal você ter uma pessoa que é formada, que tem uma especialização, porque ela vai saber exatamente o momento que você pode começar a praticar. E em quadros agudos de ansiedade, de depressão, às vezes não é o momento. Porque pode agravar essa ansiedade. Pode agravar essa ansiedade. Então, não pela prática em si, mas por a gente querer fazer a coisa corretamente, querer focar ali, isso. E por algum motivo até químico do cérebro. A gente não consegue, aí vai
agravando essa ansiedade. Vai. Então, assim, é sempre bom a gente passar por uma avaliação médica e com uma pessoa que realmente vai te falar, é o momento? Não é o momento? Para a maioria das pessoas é um momento, mas a gente consegue, às vezes, identificar lugares que a gente fala, dá um tempinho. Passa por um tratamento por 6 meses, por exemplo, você vai estar mais estável, aí você vem com a gente. Agora, quem não está passando por nenhum problema assim mais grave, não percebeu, pode já começar. Mas quais são os erros mais comuns de quem começa a praticar o mindfulness, muitas vezes até sozinho? Muitas vezes a maioria das pessoas, eu escuto isso o tempo todo, mindfulness é deixar a mente vazia? Não, gente, não é. A gente vai começar a reconhecer que os nossos pensamentos, as nossas sensações, as nossas emoções são conteúdos da nossa mente. Então a gente começa a observar tudo isso acontecendo, momento a momento. Mas a gente não vai deixar os nossos pensamentos de lado. A gente simplesmente vai escolher não se engajar na história que eles contam pra gente. Então, é realmente uma prática. E quando às vezes você vai pegar um áudio, um guia, e vai escutar esse guia, você às vezes não tem essa percepção e começa a falar, ai, eu não consigo, ai, não deu certo, ai, a minha mente fica toda hora pensando. E você percebe o tanto que sua mente pensa. E às vezes ela é uma mente muito acelerada pelo excesso de estímulos e você acaba desistindo. Qual que é o maior desafio quando a gente começa? É ter a consciência dos nossos pensamentos ou não julgá-los? Porque às vezes a gente não está percebendo tudo que a gente pensa. Aí a gente começa a perceber, mas aí a gente começa, nossa, mas por que eu estou pensando isso? Qual que é o desafio maior na prática? Olha, acredito que os dois. Eu acho que assim, a gente começa a ter noção de que a nossa mente, ela pensa por si só, ela joga o tempo inteiro histórias na nossa cabeça, os nossos pensamentos nem sempre são intencionais. Então a gente começa a perceber esse movimento de pensamentos, e aí a gente começa a julgar por que eu estou pensando isso, e você vai embora com a história desse pensamento, e você acha que às vezes você está pensando isso, e que aquilo é uma verdade absoluta, né, porque você está pensando. Então, quando a gente vai deixando de necessariamente julgar o conteúdo da mente, a gente pode tomar uma distância entre, né, quem somos e isso que está acontecendo, e escolher como a gente vai responder a esse pensamento, como a gente vai responder a essa emoção. A gente tem tanta dificuldade hoje em dia de identificar nossas próprias emoções, não? É verdade, esse dia eu estava com vontade de chorar, pensei, nossa, mas eu não tô triste, eu só tô cansada, eu tô com sono, eu preciso dormir. Sim, sim. E é tão legal quando a gente começa a perceber o que a gente sente, né? Eu trago isso. É a gente sair um pouquinho dessa mente racional e que pensa, e que pensa, e que pensa, e a gente começa a se abrir para o sentir. Tem outro exemplo legal que eu acho que as pessoas vão entender, que é o da fome. Então, às vezes a gente está irritado, tem muita gente que fica irritada com fome, e ela não percebe que, na verdade, ela está sentindo fome. Ela não está nervosa por alguma coisa, não é um sentimento que ele é da mente, ele é do corpo. Então, coma que você vai melhorar. E a gente, às vezes, fica mal-humorado. Jonathan Alves, graças a Deus, chega aqui em jejum, mas chega aqui felizão. Alega que eu acordo muito cedo, sabe? Muito cedo, aí eu acordo meio em cima, aí vem correndo pra cá, não tomo café. Você café. acorda muito cedo, Jonathan? Muito em cima. Já o JJ tá sempre alegre. O JJ fala que aqui juntaram 2 librianos, aqui é só alegria. Mas às vezes a pessoa tá com fome e ela tá irritada, igual eu dei esse meu exemplo, tava muito cansada e você acha que você tá triste. A gente perde essa conexão com o que a gente tá sentindo realmente. Sim, uma das perguntas que a gente começa a trazer para as pessoas é: do que eu preciso agora? Então, se a gente não está presente, se a gente não está agora e a gente não consegue entrar para dentro e perceber realmente o que o nosso corpo está precisando, né, seja um alimento, seja um carinho, né, um carinho que a gente possa se dar, ai, tá tudo bem, né, essa frase que hoje está sendo às vezes até um meme, mas falar, calma, eu estou aqui para você, ou nossa, agora tudo que eu preciso é tomar um copo d'água. A gente não tem noção disso, né? Porque a gente está tão acelerado. Então, se a gente começa a voltar e falar isso aí, o que eu estou sentindo, nomear o que eu sinto, é sede, é raiva. É inveja. A gente tem uma dificuldade de admitir. Gente, a gente sente inveja. E você
admitindo, olha, eu estou com inveja de tal pessoa, você consegue lidar melhor com esse sentimento, né? Sim, porque é um sentimento humano e mentira se alguém falar que não sente. Todo mundo sente. De uma intensidade a outra sente e todas as gamas de emoções, sendo elas agradáveis ou desagradáveis, elas fazem parte da experiência humana. E a gente que traz o julgamento em cima delas, né? Agora, o importante é a gente reconhecer o que a gente está sentindo para a gente poder escolher como a gente vai agir. E isso o Mindfulness traz pra gente. Porque Traz. você tá ali centrado, então você percebe esse sentimento. A gente percebe e aí a gente fala, puxa, é isso que eu estou sentindo. Você tendo clareza disso, como eu posso escolher agir diante disso? Às vezes eu só posso... O ideal seria que a gente deixasse passar, né? Não é nem brigar, porque quando a gente também nega uma emoção, um sentimento, a gente coloca lá para debaixo do tapete, aquilo tende a perpetuar. Agora, se eu reconheço e se eu dou um espaço, né, um espaço gentil, a gente fala muito em gentileza, para aquilo que a gente está sentindo, sem julgar como sendo ruim, a gente vai deixar que aquilo passe, como tudo passa pela nossa mente. Nada é uma coisa fixa. Então, a gente fala que momentos de alegria passam e de sofrimento também passam, de prazer passam e de angústia também passam. Então, a gente começa a observar esse mover da vida acontecendo dentro da gente. Luciana, pelo que eu pesquisei, você é dentista. É formada em odonto, certo? Uau, você foi funda, hein? Ah, gente, eu falo pra vocês pensam que eu caí aqui de paraquedas? Eu tenho mais de 20 anos de jornalismo diário. Eu trabalhei em umas 6 cidades no interior de São Paulo, televisão. Tem que fazer lição de casa. Como que você falou assim, não quero mais trabalhar nessa área, não sei como foi esse movimento, se teve uma lacuna muito grande ou não, e de repente, porque você tá olhando aqui pra Luciana, você fala assim, nossa, deve ser aquelas pessoas com julgamento, que a gente faz isso, viu? Ideinha, essa coisa de... Gente, a Luciana, ela é formada na Unesp, é isso, não é? Isso, eu me formei aqui em odontologia, fiquei na área por 10 anos, fiz mestrado, doutorado. Tá vendo, gente? Vocês estão vendo? Cheguei a dar aula na Unip e na verdade, tive consultório também, mas na verdade eu senti que o que eu mais gostava era dessa comunicação, da comunicação com as pessoas. Então, eu fui experimentando a vida. Até brinco que é porque talvez eu seja geminiana. E aí eu sou versátil, então eu mudei para a área de alimentação. Eu tive um restaurante depois disso. Aí eu também, depois da pandemia, resolvi parar com o restaurante, não estava legal. Só que nesse tempo eu já praticava mindfulness, eu já tinha buscado a formação para me cuidar. Porque eu sou uma pessoa com muita ansiedade. Então, assim, primeiro veio essa prática como um autocuidado. Antes de querer ensinar, de ter esse desejo de ensinar outras pessoas, você chegou até a prática para uso próprio mesmo? Sim, para me cuidar, para me trazer mais saúde, mais qualidade de vida. E me tocou, porque realmente me fez bem. Então, eu acabei associando as duas coisas, porque daí veio, a gente tem que realmente oferecer o curso para poder ganhar a formação. Foi 1 ano de formação, depois eu entrei na especialização também, foi pela Unifesp. E o que aconteceu? Eu senti, passando por tudo isso, que eu gosto de dar aula, eu gostava de dar aula em odontologia e eu amei poder levar isso para as pessoas, porque me fez bem. Eu falo que a gente quer compartilhar algo que a gente aprende, que fez muito bem pra gente. A gente quer que as outras pessoas à nossa volta e mais gente no planeta todo também vivenciem aquilo, né? Passou a ser parte de mim. Então, hoje eu falo que eu encontrei minha missão, que é poder ajudar quem está sentindo necessidade de ter um pouquinho mais de calma, de tranquilidade e, principalmente, gente, entender que mindfulness não é o só gostosinho, né? É muito difícil, às vezes, a gente entrar em contato com tudo que a gente é. Então, é autoconhecimento acima de tudo e precisa um pouco de coragem para a gente passar por esse terreno. Mas os benefícios, gente, são realmente, assim, muito, muito bom para a vida, quando você se abre para essa gama investigativa aí de explorar quem você realmente é. Luciana, e a gente pode associar, o mindfulness pode ser associado com outras práticas, como yoga ou outros exercícios físicos?
Com certeza, com qualquer atividade que você realiza. O yoga, ele é uma prática física, mas acima de tudo, ele é uma prática de estilo de vida. E ele desenvolve esse estado também de mindfulness. A gente fala que mindfulness também faz parte do yoga, e a gente tem um pouquinho dessa experiência do yoga, sem chamar de yoga, né? A gente faz uma prática de atenção plena nos movimentos para realmente a gente tomar consciência de que no nosso dia a dia a gente pode fazer qualquer coisa com atenção plena, qualquer atividade. Inclusive uma entrevista aqui na rádio no momento. Com certeza, o tempo inteiro que a gente está conversando, eu estou pensando no que você está falando, eu estou trazendo uma resposta consciente, eu estou sentindo o seu olhar, o seu sorriso para mim, e eu estou vendo a sua resposta. Então, é porque eu estou presente, né? Principalmente porque eu estou presente agora com você. E crianças e adolescentes podem praticar também? Podem praticar, mas crianças a gente recomenda que seja a partir dos 7 anos. Inclusive, digo que nas primeiras idades, na primeira infância, vamos dizer até os 5 anos, a criança ela tem esse estado natural. Esse estado vai sendo perdido à medida que a gente vai crescendo. Então, é legal a criança poder ter acesso a essas práticas, principalmente porque hoje a criança está muito ligada nas telas, né? Então, já começa com essa informação acelerada, esse estímulo acelerado. E adolescentes também é muito bom. Primeiro que vai ajudar muito nos estudos, vai trazer calma para poder, né, lidar com toda a ansiedade que gera, né? As novidades, e tem muita novidade no corpo, na voz, nos sentimentos, fora a parte da vida mesmo, a obrigação de estar estudando, de passar num vestibular, de escolher uma carreira. Então, hoje o jovem é muito ansioso, né? Estressado. E isso é fato, faz parte da vida. Então, é uma prática que ajuda bastante. E a gente tem aquela responsabilidade do jovem de escolher uma carreira para o resto da vida, mas você pode fazer odontologia, ter mestrado, doutorado, trabalhar com isso e depois falar, ok, já me realizei aqui, agora eu vou para outra área. É verdade, e eu falo isso para os meus filhos, não se cobrem tanto, porque a vida muda e a gente tem que sempre seguir também o coração, né? Isso é verdade. E no final do dia, como que a gente pode usar o mindfulness para dar uma desacelerada e até dormir melhor? Tem práticas que assim, desculpa interromper de você começar, porque às vezes a gente põe a cabeça no travesseiro e começa. Hoje não deu tempo de fazer isso, hoje eu esqueci isso, amanhã eu tenho que acordar cedo, amanhã eu tenho que passar não sei aonde, eu tenho que fazer não sei o quê. E aí, quando você vai ver, são 2 horas da manhã, você tá lá com os olhos estatelados, pensando ainda no que você não fez ou o que você vai ter que fazer no dia seguinte. Sim, sim. Então, olha, eu vou dar 2 dicas aqui para os nossos ouvintes. A primeira chega em casa, na hora que você vai chegar na sua casa, faz uma respiração profunda, sabe? Sente os seus pés no chão, ali no carro ou de frente à porta da tua casa. Fala assim, eu vou entrar sendo uma nova pessoa. Deixa tudo para fora, mas sente a presença do seu corpo chegando na sua casa. Esteja presente para a sua família nesse momento. Então vai fazer a sua conversa com o seu filho olhando nos olhos, deixa o celular de lado, já não é hora mais para tantos estímulos, vai deixando tudo isso de lado, vai trazendo presença para o seu alimentar, para o tomar banho, para o que você for fazer, vai aquietando, sabe? Não precisa, principalmente, o celular hoje é o grande vilão, gente. A gente chega em casa e liga esse celular e roda rede social, mensagens. Tem gente que sai do trabalho e continua trabalhando no celular. Então, jura? Não conheço ninguém. Não, então. E aí, o que acontece? Você vai dormir, a sua mente está super acelerada. E como que você quer ter uma noite boa de sono se você não consegue se desligar? Fora estímulo de luz, né? Sim. Que já é tão difundido. Então, é uma higiene mental, uma higiene do sono, é uma mudança de hábito, e a gente sabe o tanto que é difícil a gente mudar hábitos. Então, a gente tem que realmente ter uma intenção forte para mudar tudo isso. E mesmo que a gente, de repente, se vê falhando, né, porque a gente costuma se criticar tanto, e isso é outra coisa que a gente tem, não se chicoteie, não se critique, mudar um hábito, inserir uma nova atividade na vida é difícil. Então a gente fala, puxa, não foi agora, mas posso recomeçar? Posso tentar de novo?
cada dia é único, cada momento é único e a gente pode estar sempre, sempre recomeçando, até que se torne parte de quem você é. Nossa, nem vou pedir mensagem final, porque essa já foi sensacional. Tem que ficar essa aí para os ouvintes. Você que está ouvindo a gente, é uma nova chance mesmo. Muito conhecimento, muito aprendizado aqui hoje. Muito obrigada, Lu, por ter vindo aqui, ter explicado com muita gentileza, de forma muito prática, o que é o Mindfulness. Está vendo? Parecia uma palavra, algo tão difícil e inacessível. E é algo que está ao alcance de todo mundo. Sim, Mindfulness é atenção plena, a gente pode falar atenção plena também. E eu desejo realmente que eu possa ter chegado ao coração das pessoas e que isso traga de modo simples, né? Porque não precisa ser complicado, um pouquinho mais de saúde mental aí para todo mundo. É muito mais fácil a gente ter atenção plena do que realmente esvaziar a cabeça, aquela tela em branco, que é mais difícil de ser acessada. Não existe. Eu brinco que até o Dalai Lama deve ter pensamentos durante a meditação dele. Muito obrigada. Que você volte aqui ao longo do ano com mais informações pra gente aqui, para melhorar a nossa qualidade de vida. Eu que agradeço. Agradeço demais esse convite. Obrigada, Suelen. Obrigada, JJ. Agora são 9 horas e 22 minutos.